Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia e a aula de hoje é um assunto bem interessante. É sobre a existência de desertos. Mas esse deserto estava aonde? Em Sapiranga. Curte aí e se inscreve no canal. Bom, como é que a gente sabe que teve um deserto em Sapiranga? Olhando por essas rochas aí. O local das filmagens aí é a Reserva Ecológica Picada Verão. O que vocês podem observar? Essa rocha que está aparecendo aí, de tons mais alaranjados, é o arenito. É uma rocha sedimentar. Em contrapartida, você percebe que junto a este arenito, vocês vão ter uma rocha mais escura, uma rocha vulcânica, o basalto, uma rocha vulcânica extrusiva, que se forma quando a gente tem erupções vulcânicas e a lava então entra em contato com a temperatura ambiente, resfria, se solidifica e dá origem ao basalto. E o que vocês podem observar? Que o basalto está acima do arenito e que logo ali adiante a gente tem uma espécie de gruta. Mas como a gente compreende isto? Tá? Primeira coisa, o arenito ele é mais sensível à ação do tempo, do vento, da água, do ser humano e assim por diante. Ele se desgasta mais rápido. Então, como o basalto está acima do arenito, o que acaba acontecendo? O arenito vai sendo desgastado, o basalto vai resistindo e vai tendo essa espécie de gruta, ok? Vocês conseguem ver também que o basalto ele não é 100% resistente. Ele também acaba sendo quebrado, partido e fragmentos acabam sendo formados a partir do processo que a gente denomina de intemperismo. Então, a gente já sabe que tem arenito, a gente já sabe que tem um basalto. Ali a gente tem a pista do deserto e tem essa rocha vulcânica aí, que é o basalto. E tem água. Então, se tinha um deserto no passado, agora tem essa água. O que aconteceu? Pois bem, vamos lá. Há mais de 200 milhões de anos, assim, vamos supor, né? Existia um supercontinente chamado Pangeia. E na área centro-sul do Brasil existia um deserto, o deserto Botucatu. O que aconteceu de acordo com as evidências geológicas? O Brasil se separa da África, tá? A gente então tem ali duas porções de terra se separando e a gente está abrindo a crosta terrestre. E quando se abre a crosta terrestre, sai por ela a lava. A lava então acaba sendo derramada sobre o deserto que ali estava. Essa lava então vira o basalto e com o tempo esse basalto acaba fazendo força sobre essa areia ela é compactada, ela é prensada e dá origem ao arenito. Então a gente vai ter uma formação rochosa que nós temos um arenito e sobre ele nós temos o basalto. Obviamente que quando o Brasil se separa da África se forma o Oceano Atlântico. Mas da onde toda essa água? Se eu tinha um deserto, agora tenho esse basalto, eu tenho esse arenito e essa água está fazendo o que aí? Muita calma nessa hora. Aqui nessa região onde está localizado Sapiranga, é como se fossem os limites desse derrame basáltico que foi lá até mesmo no centro-oeste. É uma região que hoje a gente considera que é uma zona de recarga de um aquífero, tal do aquífero Guarani. O que acontece? O arenito é uma rocha sedimentar porosa, absorve muita água. Em algumas áreas da região sul, esse arenito ele acaba florando para a superfície. Por quê? Porque não tem o basalto em cima, ou o basalto que estava acima dele foi desgastado. Então o que aconteceu? Milhões e milhões de anos de chuva, de eras glaciais, fizeram com que o arenito fosse exposto, ele absorveu a água
e acabou formando o reservatório subterrâneo denominado de Aquífero Guarani. Em algumas áreas, tá, esse aquífero ele aflora para a superfície, formando os rios. E esses rios vão seguir o seu caminho, vão seguir o relevo e vão vencer o relevo. Aí que está a mágica. O que acontece? O rio ele sempre vai da maior altitude para a menor altitude. Quando em seu caminho ele encontra desníveis no seu leito, ele tem que esperar. Então acaba formando várias quedas de água que acabam tendo essa beleza cênica, atraindo vários turistas, ok? Então, para recapitular, pessoal, no passado aqui a gente tinha um deserto, onde hoje é a região de Sapiranga. O Brasil separa da África. Eu tenho o derrame de lava vulcânica sobre esse deserto. Esse deserto então dá origem ao arenito, e a lava que está acima dele dá origem ao basalto. Com milhões de anos de desgaste, em algumas áreas o arenito acaba aparecendo na superfície, sem o basalto por cima dele. O que vai acontecer? Chuvas e eras glaciais, então aquele gelo vai derreter. O arenito ele acaba então absorvendo a água, então contribuindo para a formação do aquífero Guarani. O basalto ele também não está assim zero infiltração, ele está fraturado, então ele também absorve uma quantidade ali de água, mas não tanto quanto o arenito. Em algumas áreas o aquífero Guarani acaba florescendo para a superfície, formando então os rios. Esses rios têm o seu leito, e quando esse leito é íngreme com irregularidades, lembrando sempre, o rio vence o relevo. Se ele tem vários desníveis, ele acaba formando as quedas d'água, como vocês podem ver essa aí na reserva ecológica Picada Verão, localizada na cidade em questão, Sapiranga. Certo, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.